Eu sou Fernanda Yamal, sou boleira e ajudo as pessoas a se tornarem boleiras de sucesso. O que é boleira de sucesso, gente? Ser conhecida profissionalmente aí na sua região como uma boleira, como uma empreendedora de sucesso e transformar os bolos na sua fonte de renda. Por que eu ensino isso? Porque eu faço bolos para vender. Então vamos lá. Qual farinha que você usa? Qual farinha que você usa, Patrícia? Eu uso a tipo 1, né? Que são assim, a maioria que a gente encontra no mercado hoje é a tipo 1. Não uso a tipo 00, porque a 00 é mais para pão, né? Ela é muito fininha, muito pura. E eu uso a tipo 1. Quais são as marcas que eu gosto? Eu gosto de Anaconda, gosto de Rosa Branca, uso Primor, já testei a Primor e deu certo. Qual mais? Para bolo, eu não uso Dona Benta, tá? Porque eu acho que ela fica com bolhas, ela desenvolve muito glúten, ok? Qual que é a farinha ideal? Eu sempre falo assim, pessoal, quando vocês forem em casas de confeitaria, casas que vendem produtos para bolo, essas coisas, farinha, não comprem farinha própria para pão, para fazer bolo, né? Comprem farinha normais, assim, que a gente usa, própria para bolo, enfim. Porque realmente tem mais proteína. Eu tenho uma aluna, ela se chama Sônia, e ela usa, se eu não me engano, essa 101 para pastel, gente. E ela disse que é ótima. Eu nunca experimentei, mas o dia que eu achar, pode ter certeza que eu vou experimentar e vou usar. Tá bom? Posso substituir o creme de leite ou creme culinário em alguns bolos, é isso? Eu não gosto do creme culinário porque eu acho ele bem ralinho. Então, a cobertura vai ficar mais fluida. Gente, uma observação sobre dias quentes. Eu falei de cobertura fluida, eu lembrei aqui. Pessoal, aqui em Rondônia tá um calor tão grande, mas tão grande, que semana passada eu tive que aumentar a quantidade de leite ninho na minha cobertura de ninho, porque não dava ponto de jeito nenhum. Com o mesmo emulsificante, com o mesmo leite condensado, o mesmo creme de leite, eu tive que aumentar a quantidade de leite ninho, porque estava muito calor. A gente batia a cobertura, ela escorria no bolo. Então, fica a dica aí, se está muito quente, presta muita atenção nisso. Se eu que estou aqui em Rondônia estou reclamando do calor, imagine quem está no Mato Grosso, né, gente? Em Cuiabá. Meu Deus do céu, deve estar fritando o povo lá. Cadê? Fer, posso substituir a castanha do Pará no bolo fit por outra coisa? Pode. Se você não quiser, não precisa nem colocar. Mas você pode substituir, sim, tá bom? Tranquilo. Queria saber qual adoçante culinário e qual marca. Marina, seguinte, eu prefiro o xilitol. Por quê? Essa semana, gente, eu tive uma clara, uma experiência, assim, terrível. Em alguns bolos, na maioria dos bolos, eu consigo aí substituir o xilitol pela sucralose, né? A sucralose, ela é um adoçante diferente, diabético também pode comer, mas é diferente do adoçante xilitol. Atualmente, é um tema muito controverso, tá, gente? O xilitol é feito do álcool do milho, né? E é muito controverso. Tem o xilitol, tem o eritritol. Eritritol eu comprei essa semana para experimentar. Diz que ele é mais doce, né, do que o xilitol. Então, eu vou experimentar aqui para ver. O xilitol, gente, é o adoçante que mais se aproxima ao açúcar no sentido de deixar o bolo macio e dar aquela crescidinha, né? Porque a gente sabe que o açúcar, qual que é a função do açúcar? Dá sabor, né? Adoçar, dá o sabor no bolo e faz com que o bolo cresça e fique fofinho, entendeu? Se não tem açúcar, se você reduz demais o açúcar do seu bolo, o que acontece? Ele
não cresce. E semana passada, eu testando aqui uns bolos fits, que eu até, nossa, tô amando de paixão aqui, umas receitas que eu desenvolvi, receitas novas. Eu perdi muito bolo, gente, mas eu perdi bolo com força, porque o meu xilitol acabou, eu tinha sucralose e fui substituir e deu ruim, né? E acabou que, como eu já tinha encomendas, tive que sair às pressas para comprar um xilitol super caro para entregar esses bolos, né? Então, vocês já imaginam, né? Mas, respondendo a sua pergunta, Marina, geralmente, o adoçante que eu substituo, nesse bolo que eu estava testando, não rolou, né? Mas nos outros até dá, sim, para dar uma substituída. Lembrando que, com a sucralose, o seu bolo vai ficar mais baixinho, certo? Tem que tomar muito cuidado por causa do sabor residual de adoçante, que é horrível, né? Mas o sucralose é o que menos deixa sabor para mim, assim. Depois do xilitol, eu vou experimentar o eritritol, certo? Todos próprios para forno e fogão, ok? Então, eu uso xilitol, disparado. Vou experimentar o eritritol, mas na falta do xilitol, eu uso sucralose. E a sucralose que eu uso, eu gosto da sucralose da União, tá? Quando você for usar o adoçante sucralose da União, né, ou qualquer outro sucralose, tem que tomar muito cuidado. Se você estiver fazendo as minhas receitas, eu passo para vocês em peso. O adoçante xilitol, ele tem praticamente ali o mesmo peso do nosso açúcar cristal. Então, dá para eu passar para vocês em peso, certo? Já o sucralose, ele varia muito porque ele é muito leve, ele é um pozinho muito fino. Então, se você for substituir, siga direitinho, olhe lá o rótulo bem bonitinho, porque lá tem as medidas certas, né? Diminua a quantidade, meça em xícara, não pese, porque senão não vai ficar legal a sua receita. Tá bom? Então, tome muito cuidado e sempre use menos, né? Que tá pedindo xilitol, usa menos sucralose para não ficar tão doce e com sabor residual. Tá bom? Vamos lá! E, gente, ó, deixa eu te falar uma coisa. É caro, tá? O xilitol é muito caro. O eritritol, ele é um pouquinho mais barato que o xilitol. Beleza? Gostaria de saber se tem muita diferença na massa se substituir o iogurte por leite. No meu curso, gente, eu ensino a fazer um bolo base de iogurte. E é o bolo que eu uso com massa branca para fazer o restante dos meus bolos. Por que eu decidi fazer isso? Porque todas as boleiras fazem bolo com leite, né? Então, quando eu comecei, eu pensei, gente, eu preciso... Nossa, gente, tá calor pra caramba. Eu preciso desenvolver uma receita em que eu consiga me diferenciar, né? E que fique um bolo bacana. E eu, gente, sinceramente, eu adoro o sabor do bolo de iogurte, né? Ele não fica com gosto de iogurte. Iogurte, comer iogurte. Não fica com esse gosto, certo? Mas ele fica um saborzinho, assim, incrível. E a durabilidade dele, ao meu ver, é muito maior do que um bolo com leite. Por quê? Porque ele mantém a maciez dele, né? E a textura, a umidade por mais tempo que o leite. E porque isso acontece, com certeza é reação química e aí eu não sei te falar, tá? Mas você pode sim substituir. Eu uso, por exemplo, 170 gramas de iogurte, que equivale a um potinho de mercado nos meus bolos, certo? Se você for substituir por leite, você pode substituir aí por 200 gramas de leite. Fernanda, por que você está falando gramas, ml, não é ml? Eu falo gramas porque eu gosto de pesar tudo, tá bom? E o leite, gente, se você for pesar 200 gramas e 200 ml, é a mesma coisa porque ele tem a mesma densidade da água. Ok? Então, é isso aí. Outra coisa também, tá? Eu tenho aluna que quando não tem iogurte em casa, faz um... Ai, gente, como que é o nome? Buttermilk. Faz um buttermilk, né? Buttermilk? Né?
e talha o leite com vinagre e fica bom também, tá? Então, vamos lá. Ó, Fer, sou sua aluna de julho, meu forno cabe só 2 formas. O que eu faço quando a receita rende 3 formas? Ó, você pode ou fracionar a receita ou aumentar a receita, né? Se você estiver achando, eu quero um bolo maior e tal, pode aumentar a receita também, né? Como também pode fracionar. Nesse caso, como no seu forno só cabem 2 formas e a receita rende 3, o que você vai fazer? Eu passo a receita para vocês tudo em gramas. Você vai pegar a calculadora. Ovos, quanto que vai de ovos, né? Geralmente nessa de 3, aí se for de cenoura, vão 4 ovos. Aí você vai pegar lá, 4 ovos é igual a 200 gramas. 200 gramas dividido por 3 vai dar um valor. Aí você multiplica por 2, né? Se você quiser fazer 2 bolos, ok? Então você vai fazer isso com todos os ingredientes, tá? Ó, Fernanda, eu posso usar iogurte no bolo de chocolate? Gente, poder pode, tá? Eu, particularmente, não uso iogurte no bolo de chocolate. Por quê? Porque o meu bolo de chocolate, ele já é muito macio, então, quer dizer, ele vai ficar mais macio ainda, é perigoso quebrar, né? E ele é muito úmido, certo? E aí eu separei uma pergunta aqui da Ivone também sobre o bolo de chocolate, tá? E no meu caso, se eu colocar o iogurte no bolo de chocolate, ele vai ficar somente mais caro, né? Porque eu tô satisfeita com o meu bolo de chocolate, com a textura do meu bolo de chocolate, tá bom? A Ivone, gente, perguntou assim o seguinte para mim: Fernanda, por que meu bolo de chocolate vulcão racha? Seguinte, primeiro, o seu bolo pode estar muito seco, né? Ou seja, pode ter passado tempo demais no forno. E o que eu quero dizer com tempo demais no forno? Ou o seu forno estava muito baixo e ele ficou tempo demais a ponto de ressecar, ou ele estava muito alto e quase que queimou, né? Assou a ponto de começar já a reduzir o volume, criar uma casca dura por fora, e isso quer dizer que o quê? Que seu bolo está passado, passou do tempo do forno e que vai ficar ressecado, né? Outra coisa também que pode acontecer, se aí na sua cidade estiver calor, como está aqui na minha, tem que tomar muito cuidado, e o ideal é deixar as formas na geladeira até você colocar a massa. Por quê? A gente coloca, mesmo que o desmoldante ficar, né, na geladeira, a gente passa o desmoldante na forma, o tempo da gente terminar de bater a massa, o desmoldante que tá na forma, a gente tá tão quente aqui, sem brincadeira, que o desmoldante que tá na forma, ele vai fazer o quê? Vai derreter, e a hora que a gente colocar a massa, né, na forma, a gente vai colocando a massa, chega um ponto que a massa se encontra, né? Se o desmoldante estiver muito líquido, ele vai formar tipo uma paredinha no seu bolo, você não vai notar, e ele vai ficar tipo que rachadinho, vai dar uma pré-rachada no bolo, entendeu? E se você for fazer um vulcão, você pode até desenformar o bolo. Se você for fazer um vulcão, ele vai abrir. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Cuidado também ao desenformar. Porque assim, ó, quando a gente usa desmoldante, né? O que é indicado a gente fazer? A gente tira o bolo do forno, espera uns 5 minutinhos, depois volta lá, dá aquela soltadinha, né? Para soltar o bolo e deixa ali, certo? Se você fizer isso com muito vigor, né? Com muita força, o que vai acontecer? O seu bolo vai quebrar e você não vai ver. Ou então, às vezes pode dar uma rachadinha dentro, você não vê, depois esfriou, você vai desenformar, vai cobrir e pronto, vai rachar. Tá? Então tem que tomar muito cuidado e tem que ser muito delicado, tá? Nessa hora. Outra coisa também,
A embalagem, gente, às vezes, a gente trabalha com essas embalagens aqui, certo? Dependendo, se você coloca o bolo aqui e fica mexendo muito nessa parte de baixo aqui, ó, e ele tiver com cobertura muito pesado, ele pode vir a rachar também. E se ele tiver com uma cobertura de chocolate, você colocar dentro de uma sacola, né? E sair de qualquer jeito, ele vai também entortar aqui embaixo. Então tem que tomar muito cuidado. O que eu faço com o bolo vulcão? Eu cubro o bolo vulcão, coloco um pouquinho na geladeira, deixo ali na geladeira até eu entregar para o cliente. Até o cliente chegar em casa, né? E comer o bolo já vai estar em temperatura ambiente e já vai estar tudo certo, ok? Outra coisa também, gente, olha só, eu tô falando aqui sobre bolo rachado, bolo quebrado, bolo, né? Bolo de chocolate ressecado. Então, outra coisa também sobre o bolo de chocolate ou o bolo vulcão. Cobrir o bolo quente, a estrutura do bolo vai estar muito macia, a sua cobertura vai estar pesada e o que vai acontecer? Vai rachar o seu bolo, tá bom? Então, tá aí a resposta sobre bolos de chocolate ressecado. Bolo de chocolate ressecado, gente, muito tempo no forno, fica ressecado. Se você usar um chocolate 100%, né, use metade do que pede na receita. Se você achar que tá muito clarinho, vai colocando aos pouquinhos, porque o chocolate tende a ressecar a massa também, tá bom? Então, qual chocolate que eu uso? Ou 50% ou 70%. Se eu usar o 50%, ele vai ficar uma massa mais úmida. Se eu usar o 70%, úmida, fofinha e alta. Se eu usar o 70%, ele vai ficar uma massa um pouquinho mais sequinha, pouca coisa, um pouquinho mais baixinha, mas vai ficar uma delícia também. Fer, se a base do bolo de café é iogurte, eu posso não bater as claras em neve? Pode, eu só bato porque eu acho que fica um bolo assim mais leve, sabe? Mais fofinho, mas você pode fazer sem bater também. Os únicos que eu aconselho a bater as claras em neve são os que vão goiabada, vão gotas de chocolate, né? Então, são esses que eu aconselho. Fernanda, meus bolos estão ficando feios na lateral, com buracos. Acho que é o desmoldante, tô certo? Gente, desmoldante, a única coisa que ele vai fazer, né? Por exemplo, se você usar em excesso, é deixar seu bolo muito oleoso. Se você usar ele pouco demais, né? Faltando o desmoldante, o que vai acontecer? Seu bolo vai grudar. É a única coisa que seu desmoldante vai fazer no seu bolo. Ele não vai deixar o seu bolo com bolhas na lateral. O que causa as bolhas no bolo, né? Na lateral do bolo? Excesso de fermento, né? Por isso que eu sempre falo para vocês. Eu passo a receita para vocês em gramas. Porém, a nossa balança, o que é, gente? Não é de precisão. Então, eu aconselho vocês a usarem colheres medidoras, né? Na hora de usar o fermento. Porque excesso de fermento faz o quê? Faz deixar muitas bolhas na massa, certo? Você misturar pouco a massa, porque assim, ó, a gente fala o seguinte, gente, não pode ficar misturando bolo demais, porque senão vai desenvolver glúten. Só que às vezes você fica com tanto medo de misturar os bolos que acaba misturando pouco demais, né? Então, colocou o fermento, pode misturar, gente, até incorporar os ingredientes, até incorporar o fermento. Às vezes você mistura tão pouco que fica uma parte com muito fermento, outra parte com pouco fermento, e aí dá aquelas bolhas laterais no bolo, certo? Outra coisa também que pode dar bolhas, excesso de líquido, excesso de ovos, bater demais a emulsão, bater demais a massa, né? Porque dá bolhas. E uma dica bacana para você
para o seu bolo não ficar com bolhas, qual é? Fez a massa, colocou no bolo, o que você vai fazer, gente? Vai, ó, bater a forma.